Recebi a luz verde para começar a apresentação. Tá? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Para quem estava conversando comigo ali fora, sabe que para chegar até aqui demorou 52 horas, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês para o mini curso e para a apresentação hoje da palestra. A palestra de hoje, o objetivo fundamental da palestra de hoje é falar um pouco sobre a transformação digital dos elementos de máquinas. Né? E essa transformação, ela é uma transformação dinâmica que tem que ser integrada, né, na direção de você construir ou projetar máquinas mais sustentáveis, né, que vai mais ou menos na direção do que é a indústria 4.0, né, que todo mundo fala, né, que vem da digitalização. Então, assim, algumas vezes a gente está acostumado a ver elementos de máquinas, a gente acha que elementos de máquinas é parafuso, é porca, mancal de rolamento, né? Mas, assim, elementos de máquinas hoje em dia é muito mais do que isso. Né? E essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês aqui no... Tá embaixo? Tá, tem que falar tem que falar mais perto. Tá. É. Então, assim, o objetivo fundamental é mostrar, né, essa transformação digital dos elementos de máquinas. E para isso, então, eu dividi a palestra em 7 partes. A primeira parte é mais uma introdução, uma motivação. A segunda é repensando, né, os elementos de máquinas, né, em, em, num contexto de inovação. Aí eu vou partir para alguns exemplos, principalmente com mancais com filme de óleo. E a ideia de falar dos mancais de filme de óleo é que, assim, se você olhar a produção de energia no mundo, você vai ver que mais de 92% dessa produção de energia, ela vem através de máquinas rotativas. E essas máquinas rotativas, ela precisa ter um eixo girante e você precisa ter os mancais, né? Então, algumas vezes você fala de mancal de rolamento, mancal de... Mas esse aqui, o foco aqui são os mancais de deslizamento, onde você lubrifica esses mancais e você tem essas máquinas operantes, que são os tipos de mancais mais utilizados no setor de energia. Aí a gente fala um pouquinho sobre a parte de sensoriamento e controle desses mancais de deslizamento com filme de óleo ou filme de ar, né? E aí são alguns exemplos teóricos experimentais com as diferentes bancadas de testes que a gente tem lá na Universidade Técnica da Dinamarca. E aí eu divido em alguns desafios e oportunidades, né, dessa tecnologia quando você integra tudo. E aí vem as conclusões e os aspectos futuros. Tá? Então, cada vez que eu mudar de um tópico para o outro, vocês vão ver essa, essa foto, que essa foto aqui descreve mais ou menos o que? Um fluido, um filme de óleo, um filme de água, né? Mas esse filme que você vê aqui é o mesmo filme que separa o eixo rotativo do mancal. Então, quando você lubrifica, você vai ter alguma coisa girando, né, que é o eixo, a superfície do eixo girando, e você tem a superfície do mancal que está estacionária. E entre os dois, você tem uma película. E essa película ela pode ser uma película de água, como você está vendo aqui, uma película de óleo, uma película de ar, né? E você pode fazer um monte de coisas com essa película, se você introduzir sensores e atuadores. Né? Então, cada vez que eu mudar de um item para o outro, que são 7, você vai ver essa foto aqui, para a gente se sincronizar, tá bom? Então, assim, uma das coisas fundamentais é entender o que é indústria 4.0. Então, assim, se você olhar na literatura, tem uma série de definições do que é indústria 4.0. Uma dessas definições, que está aqui, indústria 4.0, ela pode ser definida como uma superposição, né, de vários desenvolvimentos tecnológicos envolvendo produto como processo. Né? E está relacionado com o que o pessoal chama de Cyber Physical Systems, né? Sistemas cibernéticos. Né? E descreve, na realidade, a interação, né, entre o mundo físico e o mundo digital. É uma das definições. A outra definição que você pode pegar também, que são sistemas cibernéticos, né,
que combina mecânica, combina eletrônica, combina computação e combina a capacidade de armazenar dados e usar a internet como um meio de comunicação. Tá? Aí a outra definição também é que a indústria 4.0 ela abrange, né, um conjunto de tecnologias que proporcionam, facilitam, né, o desenvolvimento de produtos smart products, né, produtos inteligentes. Esses smart produtos são caracterizados também pela capacidade de você fazer computação, fazer cálculos, armazenar dados, né, e se comunicar ou interagir com o ambiente. Então, assim, para você conseguir fazer a indústria 4.0 funcionar, você precisa, na área da gente, o quê? Usar sensores. Isso é fundamental. Porque esses sensores, eles vão transformar algumas grandezas físicas que a gente usa em engenharia mecânica, como deslocamento, velocidade, aceleração, força, pressão, transformam todas essas grandezas em um sinal elétrico que vai para o computador, e ali no computador você faz o quê? Aquilo que você precisa, monitoramento, usa esses sinais para fazer o sistema de controle e fazer um feedback para os atuadores, né? Mas assim, isso está no contexto da indústria 4.0. Então, assim, um exemplo de aplicação, né, que você pode ver de indústria 4.0 é, por exemplo, nas turbinas eólicas. Então, se você olhar nas turbinas eólicas, você vai ver que tem sensor espalhado por toda a turbina. Então, isso aqui é um exemplo, se você olhar aqui de todos os elementos, os componentes que eles estão com sensores montados, você tem 45 sinais de entrada e de saída. E esses sinais são desde medir a velocidade do ar, medir a temperatura ambiente, medir a temperatura dentro da nacelle, medir a temperatura na torre, medir vibração dos mancais. Você mede todos esses diferentes domínios, né? Todas essas grandezas. E aí o que você pode fazer com todas essas grandezas? Você pode pegar esses sinais e ver se esses sinais eles estão correlacionados. Então você pega essas 45 sinais e vê se um sinal está correlacionado com o outro. Então, dependendo do grau de correlação entre esses sinais, quando um varia, o outro também varia, você sabe que eles estão muito correlacionados, aí o que você pode fazer? Se você não tem modelos matemáticos para descrever esses sistemas multifísicos, porque o que é multifísico? Você combina a parte de mecânica dos sólidos, a parte de mecânica dos fluidos, você pega a parte de elétrica, eletromagnetismo, então você vai pegando uma série de domínios para construir um modelo matemático que representa o sistema. Nesse caso aqui, isso é muito complicado. Então, o que você faz? Você coloca sensor em todos os lugares e esses sensores vão te dar as informações que você obteria de uma simulação. Então, você pega durante o ano todo esses sinais, vê como eles são correlacionados, né? E através disso, você faz o quê? Você faz um sistema de fuzzy, você constrói, na realidade, um modelo empírico no computador que te fala como essas entradas e essas saídas elas estão correlacionadas. Então, você constrói, na realidade, no computador o quê? Um modelo matemático de referência. Então, todas as vezes que você sair dessa referência, onde você tem o valor máximo e o valor mínimo, você sabe que a máquina está com um problema. Tá? E aí você usa o quê? Você usa o modelo que você criou através dos dados, é estatística pura, né? Você faz esses dados, e aí você tem o quê? A capacidade de falar assim, ó, o problema é no mancal. Tá? Então, isso é uma forma de você fazer esses modelos e você usa o quê? Sensores. Então, isso vai direto dentro da indústria 4.0, né? A utilização de sensores para você conseguir fazer o quê? Monitoramento dos componentes mecânicos. Aí o que você faz? Então você treina, desenvolve uma série de modelos, e aí esses modelos vão o quê? A cada dia que passa, ou semana que passa, você vai vendo o quê? Que alguns desses sensores vão te dando o quê? Um alarme. Yeah. Esse alarme que está aqui, olha, você abre, e aí você vê a tendência. Com essa tendência aqui, você consegue ver o quê? Que a máquina chega no alarme. Então, assim, com isso, você consegue ver uma tendência que algumas vezes, alguma falha, 2 semanas antes de antecedência. Então, assim, esses dados, ou essa tese, é uma tese de doutorado que foi desenvolvida com um aluno chamado Mike Schlesinger, né, junto com a Erneuerbare Energy, que é uma firma alemã, né, e ela seria o equivalente da CPFL, né? E ela tem 23 turbinas eólicas montadas lá no Mar do Norte, e a gente tinha acesso a essas 23 turbinas.
Então, tudo isso foi desenvolvido com os dados, e uma das informações mais importantes que você consegue quando você faz modelos multifísicos empíricos, como esse caso onde só usa dado, cada vez que você faz isso, esses modelos que você desenvolve, ele é específico para a máquina que você desenvolveu. Você não consegue generalizar esses modelos. Entendeu? Então, por exemplo, você tem, 23 turbinas eólicas do mesmo fabricante, com a mesma potência. Quando você desenvolve esses modelos baseados nos sinais dos dados, esse modelo é único para aquela máquina. Você não pode pegar esse modelo de referência, que é esse modelo de referência que você colocou aqui, e usar para uma outra. Então, assim, essa é uma das desvantagens quando você faz modelos baseados em dados, né? Em vez de fazer os modelos baseados em físicas. Como a gente estava vendo no curso de hoje de manhã, entendeu? A gente está aprendendo o quê? Os princípios, os axiomas da mecânica. Então, você pode fazer da mecânica, da elétrica. Então, você vai construir esses modelos baseados em leis físicas, e esses modelos eles são genéricos, entendeu? Então, você pode fazer um sistema maior, um sistema menor, entendeu? Se você colocar os parâmetros corretos das dimensões, esse modelo matemático ele vale para todos os casos, você pode analisar. No caso desses modelos que são baseados em dados, em experimentos, em sensores, ele é específico para aquela máquina. E isso é muito importante a gente saber, né? Para não usar os modelos de uma forma errônea. Primeira parte, que é a motivação. Tá? Então, assim, nessa parte de indústria 4.0, a gente vê o que é o quê? A combinação, né? Do mundo mecânico, eletrônico, de processamento e de armazenamento de dados e de comunicação com o meio exterior, que é a característica da indústria 4.0. Continuando. Obrigado. Repensando, né, os elementos de máquinas e a inovação. Então, se a gente olhar aqui, a gente pensa, normalmente, quando a gente fala elementos de máquinas, a gente pensa no quê? A gente pensa sempre o quê? Em parafuso, porca, mancal de rolamento, engrenagem, acoplamento, mola, selo, correia, como fala, clutch, embreagem, breque, entendeu? Então, assim, o que a gente pensa são coisas, padrões, né, de elementos de máquinas. Mas, na realidade, hoje em dia, elementos de máquinas é muito mais do que isso, né? Então, assim, você usa várias áreas para você construir esses blocos para fazer o projeto dos elementos de máquinas. Então, assim, coisas típicas, você vai sempre usar a parte mecânica, a parte elétrica, a parte de software, né? E você usa isso de uma forma integrada para você conseguir desenvolver esses componentes dessas máquinas de uma forma mais inteligente. E você usa, na realidade, o software, né, para você modificar alguns parâmetros dos componentes mecânicos, né, através do quê? Do monitoramento e do controle. Então, exemplos característicos do que eu estou falando, né, você tem o quê? Você tem um mancal magnético. Tá? Então, a levitação magnética é um exemplo clássico, né, de um elemento de máquina completamente digital. Então, o mancal magnético ele só vai funcionar, primeiro, se você tiver um sensor que mede a posição ou o movimento do eixo, né, dentro do mancal. E aí, quando o eixo estiver se aproximando da superfície do mancal, do polo, né, o que vai acontecer? Você manda esse sinal elétrico para o amplificador, o amplificador manda um sinal elétrico para a bobina muda o campo magnético, aí o que você tem? Você tem dois magnetos, um do oposto do lado do outro, aí o que acontece é que um puxa, né, você cria uma força nessa direção. Então, por exemplo, se o eixo ele estiver vibrando nessa direção, você muda o sinal elétrico, que está sendo corrigido, cria uma força magnética na outra direção e corrige o posicionamento do eixo. Então, assim, você só tem uma levitação magnética se você tiver sensor, se você tiver atuador, e isso é um elemento clássico de mecatrônica, onde você tem mecânica, eletrônica, combinada. Um outro exemplo, que é o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, são os mancais com filme de óleo controlável. Então a gente vai ver aqui daqui a pouco que quando você tem um mancal a óleo, ou mancal a água, ou líquido, ou mesmo um mancal a ar, essa película de fluido que interage com o teu rotor girando causa o quê? Uma separação das duas superfícies, né, da estacionária e da superfície do rotor, e você cria o quê? Uma força que separa essas duas e levita o rotor. Aí o que acontece? Quando você começa a girar muito rápido, acontecem alguns efeitos dinâmicos no fluido, entendeu? Que causam o quê? Uma instabilidade no rotor. E o rotor fica instável, começa a vibrar com uma velocidade, vibrar com uma amplitude muito, muito grande. E aí você precisa corrigir isso. Ou você precisa o quê? Operar numa velocidade que abaixo da velocidade você fica instável, que é o que limita a aplicação dos mancais com filme de óleo, ou filme de água, ou filme de ar.
né? Aí você pode fazer o quê? Corrigir isso com algum sistema de controle, com sensores e atuadores, né? Que é o que eu vou mostrar mais pra frente. Mas uma coisa que é fundamental é essa parte de transformação digital, quando você coloca sensores e atuadores, permite a você fazer o quê? Permite você fazer o quê? Curar uma máquina doente. Então, por exemplo, um exemplo típico. Você está trabalhando com turbina eólica, principalmente quando ela é offshore, que ela trabalha no mar, né? É muito, muito, muito caro você fazer, se alguma coisa acontece com a máquina, fica muito caro você corrigir isso. Por quê? Porque primeiro você precisa de um navio para ir até a plataforma onde a turbina eólica está, e isso custa dinheiro, entendeu? Você precisa planejar. Se tudo for planejado com antecedência ou com um espaço de tempo, tudo fica mais barato. Mas se é urgente, fica muito caro. Então, assim, por exemplo, se essa máquina estiver operando e ela estiver doente, porque as vibrações começam a aumentar, e você tiver algum tipo de mancal que corrija esses movimentos, que faça com que a máquina fique um pouco mais silenciosa, mais calma, você pode ligar esse sistema de controle e você sabe que a máquina está doente. Mas a máquina, você consegue controlar com os atuadores. E aí o que você faz? Você tem um tempo de planejamento para ir até o local, com calma, que não fica tão caro, né? Vai lá e repara. Né? Então, assim, essa é uma das maneiras de você usar esses mancais, por exemplo, um filme de óleo. Né? Você usa quando é necessário. Né? E com isso você tem o quê? Você cura a máquina durante um período, né? Dá um remedinho, que é o sistema de controle funcionando, e aí você cura, e aí você pode funcionar de uma forma sem controle de novo. Né? Mas de uma maneira geral, você vai ter sempre o quê? Os sistemas de sensor, os sensores montados, né? Sensing. E aí você vai ter o quê? Esses sensores eles podem ser montados na máquina. Então, um exemplo desses sensores montados na máquina, imagina que isso aqui é o quê? É um segmento de um mancal. Você tem um mancal, você tem o mancal circular, aí você faz ele em pedaços, né? Que é esse aqui, é uma sapata. Aí o que você pode fazer? Da mesma forma que você tem sensores na tua mão, você pode fazer o quê? Sensores na sapata. Então aqui que você faz? Você coloca os sensores aqui que medem o quê? A pressão do filme de óleo, porque imagina que nessa superfície aqui o rotor está girando e o óleo está separando as duas superfícies. Aí você tem uma pressão do filme de óleo, ou do filme de água, ou do ar. Né? Aí você coloca alguns sensores aqui, olha, esses sensorzinhos aqui, aí você consegue medir a pressão. Com esses sensores aqui, eles também medem a temperatura, então você consegue medir temperatura. Com esses sensores que você coloca aqui na parte de baixo da sapata, né, do mancal, você consegue medir a força resultante sobre a sapata. Né? Aí você pode montar também strain gauges, né, extensômetros, né, que você pode ter a informação de quanto que a sapata está se deformando. Então, todos esses sinais ficam o quê?
uma sapata, como você tem numa mão. Aí você pega e faz o quê? Você monta o mancal. Aí o mancal ele passa a ter o quê? A mesma sensibilidade que você tem na tua mão, em termos de força, medindo peso, temperatura, e aí fica tudo instrumentado. Então, quando você tem um mancal desse tipo e alguma coisa acontece no teu eixo, por exemplo, o eixo rotativo, o mancal, alguma coisa acontece no mancal. Por exemplo, aumento de temperatura, aumento da carga, né, da resultante da força hidrodinâmica, e tudo isso você consegue sentir. Né, com esses sensores. Aí você pode usar esses sinais da maneira como for mais conveniente para você. Aí o que você pode fazer? Além de ter os sensores, né, você pode ter o quê? Os músculos e o cérebro. Né? Então, os músculos, na realidade, seriam o quê? Os atuadores hidráulicos, os atuadores eletromagnéticos, e o cérebro seria o quê? O computador. Então, aí você tem o computador, então você pega os sinais que estão saindo aqui desses sensores, colocam para o computador, aí no computador você processa, né? E aí você cria o quê? Um mancal, que além dele te dar informações, sentir temperatura, pressão e outras características, a espessura do filme de óleo que você monta aqui também, um sensorzinho que mede a diferença do filme de óleo. Com todas as informações, você consegue monitorar, e aí se você usar alguma amplificador, se você estiver trabalhando com um mancal magnético, fica um amplificador um amplificador, né, como a gente conhece, né, na parte de elétrica, e se você está usando um sistema hidráulico, fica o quê? Uma bomba, né, onde você tem a energia ali armazenada, e você joga toda essa energia onde? Nesse filme de óleo aqui, para corrigir e reduzir as vibrações. Então, exemplos de aplicação. Então, um exemplo típico de aplicação são esses mancais magnéticos. Então, você vê hoje, entendeu? Em poços, em exploração de petróleo, de óleo e gás, você vê esses compressores, essas bombas operando como? Completamente levitado por mancais magnéticos. E aí você vê aqui um caso industrial, onde esse eixo ele gira a 9.000 RPM, ele produz uma potência de 8 megawatts, né? E tudo isso operando como? Operando sem nenhum contato. Então, quando você vê esses sistemas operando no fundo do mar, por exemplo, eles ficam 15 anos sem você ter nenhum tipo de atuação. A máquina, você coloca a máquina para operar e ela fica operando. Então, por exemplo, se você vê essa firma francesa, que foi comprada pela SKF, a S2M, entendeu? Todas que você encontra com eles, eles sempre contam as histórias, né? Dessas máquinas operando no fundo do mar, com óleo e gás, sem nenhum tipo de manutenção. Né? Por quê? Porque você não tem contato mecânico. Aí você vê, então, aqui a integração de sensores e atuadores. Aí você vê uma outra firma, né? Aquela era a SKF e a S2M, na Suécia e na França. Aí você vê na Alemanha, né? A Schaeffler. Então, a Schaeffler, o que ela faz hoje em dia? Quando você compra os mancais de rolamento, esses mancais de rolamento, eles vêm com sensores. E esses sensores, eles geram dados. E eles têm, pelos testes que eles fizeram, a capacidade de prever a remaining useful life, né? A vida do mancal, a vida restante do mancal. Então, assim, a partir dos dados que você vai mandando da tua máquina, do teu mancal para lá, eles conseguem falar para você qual é a vida do componente. Então, aí você consegue já ver, entendeu, a integração do sensor e a utilização desses dados, né, para a caracterização da vida, por exemplo, de componentes mecânicos. Uma outra aplicação também que você consegue ver são o quê? Os acoplamentos. Nos acoplamentos, você também vê o quê? Uma integração dos sensores. Só para colocar em um contexto, né, onde esses acoplamentos com os sensores são importantes, há um tempo atrás, você projetava uma máquina, um trem, né, compressor, turbina e tudo mais, no setor de energia, e você projetava para o sistema começar a operar e ficar operando.
Hoje em dia, como você tem muitas formas diferentes de energia e você tem uma rede muito mais complexa, você quer uma hora usar a energia que vem da turbina eólica, uma hora você quer usar a energia que vem da termoelétrica, uma hora você quer usar a energia que vem da hidro, né? Aqui no Brasil é muito grande. Então, assim, o que você faz para você ter uma rede flexível? Você tem que o que usar essas energias que vem, energia solar, por exemplo, você vem quando elas são mais baratas. E aí o que você faz? As máquinas que eram desenvolvidas para ficar operando durante anos, sem nenhum tipo de manutenção, começa e fica operando, elas ficam liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, num contexto de manter essa rede operando da forma mais barata. O problema é que essas máquinas que foram projetadas, principalmente quando você tem um trem, né, compressor, turbina, motor, tudo ligado com isso para e acelera de novo. Para e acelera de novo. O problema são o quê? As vibrações torsionais. Então essas máquinas, elas começam a fadigar e começam a quebrar com muito mais frequência. Então uma das maneiras de você monitorar essas vibrações torsionais é como? Com esses tipos de acoplamentos. Então você monitora o acoplamento e o acoplamento te dá a informação de quais são as solicitações máximas que a máquina está ocorrendo. Então você pega esses sinais de novo. Se você tem um estudo dessas vibrações torsionais, você cria um modelo matemático no teu computador e você consegue predizer, entendeu? Com uma certa faixa de precisão, vida útil do componente, por exemplo, em função das vibrações torsionais. Tá? Mas assim, uma tendência que você vê claramente é que elemento de máquina não é mais só a parte mecânica. Né? Então você vê a integração do componente mecânico com o sensor, com o processamento de dados, então está tudo interagindo. Né? E isso que, se você vê o título da apresentação, é você vê a transformação digital dos elementos de máquinas. Né? Porque hoje em dia você acopla tudo. Né? Passando para o próximo tópico, tá? Então, assim, o que a gente viu é que hoje em dia, a tendência, né, é você fazer o quê? Você integrar, né? Integrar os componentes mecânicos com os componentes, com os sensores, né, que são componentes elétricos. Você pega esses sinais, joga para o computador, você processa, né, e dependendo do software que você desenvolve para o que você quiser, você pode fazer monitoramento, pode fazer controle, pode fazer um monte de coisas. Pode prever a vida do componente também. Aí eu mostrei a tendência na indústria, aí eu vou mostrar o que a gente está fazendo lá na Universidade Técnica da Dinamarca, em termos de um componente específico, né, que são os mancais com filme de óleo. Como eu mencionei no início, entendeu? Cerca de 92% da energia mundial ela é produzida por máquinas rotativas. E dentro dessas máquinas rotativas, entendeu? Um dos mancais mais utilizados são esses mancais com filme de óleo, que tem as suas limitações, que você não pode operar com uma velocidade maior, porque geralmente eles ficam instáveis. Então, o que a gente tenta fazer é desenvolver o quê? Sensoriamento e controle desses mancais para que você possa expandir a faixa de rotação, para que você aumente a produção, por exemplo, de óleo, gás ou a produção de energia elétrica. Para a gente conseguir entender o comportamento desses mancais com filme de óleo, é fundamental a gente pensar o seguinte: você tem um eixo que gira com uma velocidade muito alta, e você tem o quê? O mancal, a superfície do mancal, que está estacionária. E na realidade, a diferença que você tem entre essa superfície estacionária e essa superfície que gira são coisa de microns. Tá? Então, por exemplo, se você tiver um eixo que é mais ou menos 100 milímetros, entendeu? Essa folga radial é de coisa de mais ou menos 100 microns. 100 microns é mais fino que o seu cabelo. Tá? Então, é isso que separa essas duas superfícies. E essas duas superfícies, apesar de ser uma folga radial muito pequenininha, né, você separa. Você separa e todo o calor que você geraria por atrito seco, se não tivesse o óleo, você acaba gerando esse calor aonde? No óleo. Então, se você fechar o teu olho
e pensar assim que você tem duas superfícies, uma superfície que está parada, que é a superfície do mancal, e a outra superfície, que é a superfície que desliza, que roda com uma velocidade muito alta, você tem aqui uma película muito fina, então ó, nessa direção aqui é muito fino, mas você faz com que as camadas de fluido passem de uma velocidade zero para uma velocidade muito alta. E essa velocidade superficial vai ser o quê? O raio do rotor multiplicado pela velocidade angular do rotor, como a gente viu na aula de hoje, né, de manhã. Entendeu? Então, assim, essa velocidade ela é muito alta. Essa velocidade ela é muito alta. E a velocidade que você tem no estacionário, ela é zero. Então, assim, se você pensar que você vai na direção vertical e você passa de uma velocidade zero para uma velocidade absurda, o gradiente é muito grande. E é geralmente esse gradiente, entendeu? Que gera o quê? Essas películas de líquido que estão deslizando uma contra a outra, que geram o quê? O calor. E na mecânica dos sólidos, a gente tem o quê? O fator, o μ, o fator de atrito seco. No líquido, você tem o quê? A viscosidade. Então, o calor que você geraria pontual se as duas superfícies estivessem em contato, esse calor ele vai ser gerado, só que no fluido. Então, o calor é gerado, você pega esse calor, o óleo, joga para o reservatório, no reservatório você esfria e coloca ele de volta. Tá? Então, assim, se você filtrar o óleo corretamente, e se você tratar bem do teu fluido, e a tua máquina operar como tem que operar, a vida desses componentes ela é infinita, porque você não tem contato, entendeu? Então, se você filtrar o óleo e tudo mais, a vida de um mancal hidrodinâmico ela é infinita. Por isso que é um dos mancais mais utilizados na indústria energética. Mas para a gente conseguir entender, conseguir calcular tudo isso, a gente precisa fazer o quê? Como a gente viu na aula inicial. A gente precisa o quê? Sistema físico, né, que é o mancal, né, são duas superfícies deslizantes, uma em relação à outra, onde você tem um fluido no meio. Esse fluido pode ser óleo, pode ser água, pode ser ar, né? Pode ser o gás que você está bombeando, né? Ou o gás que você está comprimindo, que também pode ser usado como lubrificante, né? Se você isso permitir. Então, você tem o sistema físico. Aí você quer criar um modelo matemático. Para criar esse modelo matemático, o que você precisa? O que é importante para você saber desses mancais com filme de óleo? Primeiro, a capacidade de carga. Quanto de força você pode aplicar e quanto você, aplicando essa força, você consegue manter essa separação entre as duas superfícies, porque o líquido, ou o fluido está passando entre as duas superfícies. Então, você precisa saber calcular o quê? A capacidade de carga. Você precisa calcular o quê também? A temperatura. E você precisa também conseguir calcular o quê? A película mínima de filme de óleo. E essa película mínima de filme de óleo vai ser super importante ser calculada, por quê? Porque se você conhece o processo de produção do teu mancal, você sabe qual que é a rugosidade superficial do teu mancal. Então, se você faz com um mancal bem polido, ou se você faz um mancal menos polido, entendeu? Com a rugosidade, você tem o que? A rugosidade. Então, você sabe que para você conseguir uma separação total dessas duas superfícies, a tua película de óleo, ela tem que ser o quê? Maior que a tua rugosidade. Então, se você tiver um fator 5, você tem o quê? A total separação, e você tem um que você chama de regime hidrodinâmico, tá? Completo. Então, o que você precisa para calcular capacidade de carga, temperatura e película mínima? Você precisa da equação de Reynolds. O que é a equação de Reynolds? É uma equação diferencial parcial, não ordinária, como a gente viu no curso hoje, ela é parcial. Você precisa, para calcular a temperatura, a equação da energia, que é uma outra equação não ordinária, é uma equação parcial, diferencial parcial. E você precisa também o quê? Para calcular um mínimo filme de óleo. Você precisa saber o quê? A equação constitutiva do material que você está usando. Quanto que ele se deforma. Tá? E além disso, você vai precisar do quê? Das propriedades. A equação constitutiva é o quê? Do fluido. Então, quando você combina tudo isso, você tem o quê? Aquele bloco amarelo,
que eu mostrei para vocês, quando a gente calcula todas as coisas na parte de dinâmica, aqui é a mesma coisa. Você vai calcular tudo isso aqui com o quê? Com as equações diferenciais parciais. E aí você vai calcular o quê? Capacidade de carga, temperatura, mínima, película mínima do filme de óleo. Para fazer isso, você precisa o quê? Dos modelos matemáticos. E aí, antes de fazer o modelo matemático, você precisa de um modelo fluido mecânico. E para fazer esse fluido mecânico, você precisa também fazer o quê? Aproximações. E essas aproximações, você vai o quê? E usa o quê? Os princípios e axiomas da dinâmica. Então, enquanto a gente trabalha com mecânica dos sólidos, então é Newton, Euler, Lagrange, entendeu? D'Alembert, quando você faz mecânica e fluido, aí você vai ter o quê? Reynolds, Navier-Stokes, Had, e, entendeu? Todos os outros pesquisadores, entendeu? Que escreveram os princípios e axiomas, e são leis físicas. Né? Com isso, você constrói o quê? Um modelo matemático que você pode generalizar, entendeu? Para máquinas maiores, para máquinas menores, em comparação com os modelos criados via dados, como a gente comentou. Esse aqui é o processo. E aí, nessas aproximações, o que você precisa fazer? Primeiro, qual que é o regime de lubrificação? Esse regime de lubrificação é hidrodinâmico, ele é parcial, onde você tem contato parcial das asperidades, entendeu? Ou ele é elastro hidrodinâmico, porque algumas vezes, dependendo da superfície do mancal, entendeu? Se o mancal o material ele é mais soft, né? Você deforma. Então, quando você deforma, você espalha a pressão e aí você tem o quê? Uma lubrificação que chama de elastro-hidrodinâmica. E aí, se você tiver também os efeitos térmicos, aí fica termo, elastro e hidrodinâmica. Tá? Aí você pode ver os regimes. Geralmente, quando você está trabalhando com mancal hidrodinâmico, com esses mancais com filme de óleo ou filme de ar, como o filme é muito, muito fino, é característica de um sistema laminar. A maioria, você sempre pode usar teoria laminar. Mas existem os casos onde você tem o quê? Também turbulência, né? Se você usar, por exemplo, óleo, geralmente você considera incompressível, mas se você usa ar, né, no mancal, ele fica um fluido compressível, né? Aí você vai precisar de uma equação adicional, que é de gás ideal, que você acopla esse sistema aqui com mais uma equação constitutiva, né? E aí você tem pode ser compressível, incompressível, você pode ter cavitação, tem uma série de aproximações que você precisa fazer. E aí você vai para as propriedades dos lubrificantes. Viscosidade. A viscosidade ela pode ser só dependente da pressão, só dependente da temperatura, ou dependente da temperatura e da pressão. Pode ser um fluido newtoniano, pode ser um fluido não newtoniano, dependendo do lubrificante que você usa. Tá? E essas superfícies, as superfícies elas podem ser rígidas, que elas não se deformam, elas podem ser elásticas, e elas podem ser conformo e unconformo. Ou seja, se você tiver duas esferas, o contato ele fica muito mais, a pressão nos contatos ela é muito mais alta. Quando você trabalha com mancal hidrodinâmico, que você tem o quê? Duas superfícies que são conformam. Isso. Agora, continuando, só para ilustrar um pouquinho, né? Equação de Reynolds, para a gente conseguir entender como que essa capacidade de carga ela é produzida. Então, assim, essa foto aqui ou esse vídeo, eu espero que esse vídeo funcione. Vai funcionar assim. Esse vídeo foi feito na Ilha Grande, né? E aí eu estava tomando uma cerveja com um amigo meu, né? E vendo esse menino na prancha, deslizando na praia. Aí eu falei assim, isso aqui é a melhor forma de mostrar a capacidade de carga quando está dando aula de mancal hidrodinâmico. Aí eu peguei e fiz um vídeo, né? Então, assim, o que a gente tem para ver a equação de Reynolds? Essa é a forma mais simples da equação de Reynolds. Mas a forma da equação mais simples da equação de Reynolds, deixa eu só pegar aqui de novo o laser. Isso, o laser está aqui. Então, assim, isso aqui é uma equação diferencial parcial, né? Então, você tem aqui a pressão, que é a pressão que você tem na superfície, né, da prancha, né? Aqui você tem a altura, a altura do fundo do mar até a película de água que vai ser criada,
fator 3. Aqui você tem a densidade da água e esse aqui você tem a viscosidade da água. Desse outro lado aqui você tem esse U. Esse U é o quê? É a velocidade linear do menino, correndo e pulando em cima da prancha. Então essa é a velocidade linear do menino. E aí você olha nessa parte aqui, olha, a variação da densidade com x é zero, porque varia muito pouco. Aí você vai ver que essa derivada aqui é a derivada de h de x. O que é a derivada de h de x? X é a longitudinal, onde o menino está deslizando, nessa direção aqui. É a variação de h de x, ou seja, é o quê? É o gradiente. Então, esse gradiente, é fundamental que esse gradiente ele fique positivo, para que você gere o quê? Uma pressão positiva. Aí, quando você integra essa pressão sobre a área, te dá o quê? A força de sustentação, que é a capacidade de carga. Certo? E aí você vê que essa capacidade de carga, ela vai depender de duas coisas fundamentais. Uma é o quê? É a velocidade linear. E a outra é o quê? dH dx, que é o gradiente. Então, se esse gradiente ficar positivo, uma coisa que todo mundo deve ter feito isso, quando era pequeno, no carro do pai, entendeu? É colocar o braço para fora do carro, né? E fazer o quê? Fazer isso aqui, variar o ângulo. É exatamente isso que o menino faz, e é isso que acontece o quê? No mancal hidrodinâmico. Tá? Então, no mancal hidrodinâmico, quando a gente entender aqui, eu vou fazer o link com o mancal hidrodinâmico, é a mesma coisa. Então, esse gradiente aqui é fundamental. Deixa eu for aqui, só pegar aqui. Aqui. Tirar isso daqui. Ops, isso aqui não é o zoom. Agora eu só preciso ver aqui onde é que está o... Aí o menino desliza. Uma coisa que é fundamental para ver nessa aqui de novo é quando ele pula. Quando ele pula, se eu parar, o que acontece com... Esse gradiente positivo aqui é fundamental, né? Para que você crie a força de sustentação. Então, se você olhar, entendeu isso aqui, o que acontece com o mancal hidrodinâmico, se ele for radial? Imagina que você tem um círculo, você tem o eixo aqui dentro e você tem a superfície do mancal. Então, se você tiver dois círculos com o centro coincidente, o que acontece com a película de óleo? Ela fica constante, então você não tem gradiente nenhum. A partir do momento que você coloca um carregamento, o que acontece? Quando você coloca o carregamento, os centros do mancal e o centro do eixo, ele se movimenta, né? E ao se movimentar, você cria o quê? Uma película, você cria um gradiente. Então, quando o mancal começa a girar, o rotor começa a girar com uma velocidade muito alta, a superfície cria o quê? A velocidade U, que é essa velocidade que está aqui, U, é superficial, da superfície, e o quê? O movimento vertical do rotor cria o quê? A película de óleo que ela é gradiente. Então, se você vai ter uma região que é convergente e uma região que é divergente. Essa região que é convergente, o que você faz? Você começa a girar com uma velocidade muito alta, o óleo ele se adere na superfície do mancal e você faz o quê? Um bombeamento desse óleo nessa região de convergência. Aí a pressão sobe e você levanta o eixo. Tá? Mas o que acontece? Quando você começa a girar com uma velocidade muito alta, essa pressão ela vai aumentando e ela vai colocando o rotor de volta no centro. Mas o que acontece se você tiver um mancal circular? Se o eixo voltar para o centro, você tem o quê? Uma película homogênea, o gradiente desaparece, que é esse gradiente que está aqui, ele desaparece, e você não tem mais força. Por isso que quando o sistema começa a girar, a máquina começa a girar com uma velocidade muito alta, e você não tem esse gradiente, a máquina fica instável. Porque você vai indo para o centro, para o centro, para o centro, quando chega ali no centro você não tem mais força, e você continua tendo todas as excitações. Aí você começa a vibrar com uma velocidade muito grande, geralmente na direção lateral, na direção horizontal. Você não tem o carregamento. Tá? E aí você limita. Então você tem como calcular qual que é a velocidade máxima que você pode utilizar antes do sistema ficar instável, com os modelos matemáticos.
Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar corrigir isso. E aí, se você faz um estudo, você vai ver que tem um monte de gente, um monte de pesquisadores que tentou corrigir e fazer esses mancais hidrodinâmicos funcionarem de uma maneira melhor. Né? Mas o que todos esses autores aqui, com os diferentes anos, aqui tem os autores, aqui tem os anos, o que esses autores fizeram? Eles pegaram o mancal, né, hidrodinâmico, e o que eles variaram? Se você for olhar aqui, todos esses elementos aqui são todos elementos que estão o quê? Dentro da equação de Reynolds. Então, ou eles variam o gradiente, ou eles variam a pressão, ou eles variam a vazão, mas eles sempre vão atuando nesses componentes no filme de óleo, entendeu? E se você olha, tem um link direto com o quê? Com a equação de Reynolds. Tá? Então, assim, tem os diferentes tipos de atuador, os diferentes todos. Isso aqui foi mais para fazer uma revisão bibliográfica mais geral de como você adapta, né, esses mancais com filme de óleo, né, com sensores e atuadores. Não sei se essa parte com equação matemática é tão interessante, mas assim, vou tentar. Né? Então, assim, essa parte aqui, se você pensar, entendeu? É a equação de Reynolds que a gente viu anteriormente. Agora, essa equação de Reynolds, ela é o quê? Ela é para não só unidirecional, agora ela é o quê? Ela é no plano. Então, você tem na direção X e na direção Z, que na direção X e na direção Z aqui, é uma superfície. Então você vai ter a mesma expressão que você viu, a película de óleo ao cubo, a viscosidade, a variação da pressão, e aqui desse lado aqui você tem o quê? O gradiente, que a gente acabou de falar, a velocidade, essa velocidade U é a velocidade da película de óleo que adere ao rotor, na superfície girante, que é uma velocidade alta, que é essa velocidade aqui. E aí você tem um outro termo aqui, que é o quê? HTT, que é o quê? É quando você espreme o filme de óleo, tá? Que é o efeito de squeezing, né, no filme de óleo. Então você tem aqui. Aí o que acontece? Se você quer fazer o teu projeto, onde você vai usar a energia da bomba para melhorar a capacidade de carga e corrigir dinamicamente, o que você pode fazer? Você pode fazer um orifício aqui na superfície, como está aqui, né? Você faz um orifício. Aí quando você faz um orifício, ou dois, ou três, ou quantos você quiser, o que você pode fazer? Você pega o quê? Uma função de forma. Essa função de forma aqui, ela vai te mostrar aonde você está montando os teus orifícios para injetar o ar, ou o óleo, ou a água, com alta pressão. Então tá aqui, esses termos aqui. Aí o que você faz com isso? Você pega, tem a pressão do filme de óleo, e você tem a pressão de injeção. Então, se o óleo ele vai sair ou se o óleo vai entrar, vai depender do quê? Da diferença de pressão entre P1 e Pinge. Aí depois o que você pode fazer? Você pode fazer uma canalização entre um ponto da superfície aqui com a outra, com a sapata oposta, porque você vai colocar uma servoválvula no meio, né? E aí o que você faz? Você conecta a película, a pressão 1 na sapata 1, com a pressão 3 na sapata 3, 1 e 3, né? E essas constantes aí são constantes que vêm características de pipe, de canalização, né? Aí o que você pode fazer também é colocar a servoválvula. Aí quando você coloca a servoválvula, você tem o quê? A dinâmica da servoválvula. Então essa parte aqui que divide é a dinâmica da servoválvula. Esse aqui são os ganhos do controlador que estão aqui. Isso aqui são o quê? Características da servoválvula. E você tem aqui o quê? A equação de Reynolds modificada para o caso onde você tem uma injeção de óleo controlável. Tá? Isso aqui para uma sapata. Como você tem 4 sapatas em oposição, o que você faz? Você tem uma, duas, três, quatro. Você tem 4 equações diferenciais parciais acopladas que você precisa resolver acopladamente. E como isso se acopla? Se acopla através do quê? Dos sensores. Você tem um sensor aqui, o outro sensor aqui. Esses dois sensores aqui, eles acoplam o quê? Os filmes com o movimento do rotor. Aí você vai ver que aqui você tem as duas pressões acopladas pela tubulação, e aí você faz o quê? Você tem um sensor que acopla essas duas e o outro sensor que acopla as duas. Tá? Então aí você tem
um sistema de equações diferenciais parciais acopladas para descrever o quê? A dinâmica do mancal hidrodinâmico ativo. Isso. Aí tem a equação da energia, que eu nem vou falar mais nada, mas assim, isso para mostrar, dar uma ideia do que você trabalha quando você trabalha com esses modelos multifísicos, né? Em vez de você trabalhar só com os dados. Como constrói? Por exemplo, é muito simples você fazer um mancal controlável. Então, o que você precisa fazer? Você tem aqui um anel, você tem aqui um outro anel, aí você vai o quê? Lubrificar passivamente. Então, a parte vermelha aqui é onde o óleo sai. Então, o óleo sai entre as sapatas. Aí você lubrifica o mancal. É uma lubrificação hidrodinâmica. Pressão que você usa geralmente em torno de 1 bar, né? E o óleo entra, você lubrifica. Mas se você quer fazer a lubrificação controlável, né, para você reduzir vibração e usar o sistema de controle como para auxiliar, curar a máquina quando a máquina estiver com problema de instabilidade, o que você faz? Nesse anel aqui, você faz as suas canalizações, né? É onde você vai montar depois as servoválvulas. Então você faz as canalizações aqui. Aí esse componente você aquece, esse componente aqui você esfria com nitrogênio, coloca os dois um dentro do outro. Quando chega na temperatura ambiente, você já tem os pipes, as canalizações já montadas. Então aí você vem e faz o quê? Fecha, e aí você vem nesses pontos aqui, monta o quê? As servoválvulas. Aí fica tudo muito compacto e simples de construir, né? Então aqui você tem os sensores, né? E aqui você pega esse sinal, quando o eixo estiver vibrando nessa direção, o sensor capta, você joga esse sinal para o computador, calcula o ganho, joga por a servoválvula, e a servoválvula injeta o óleo na direção oposta, tá? E você controla a instabilidade do sistema rotativo. Então, assim, só para você ter uma ideia, aqui tem um exemplo. Esse exemplo aqui a gente tirou o rotor e você olha dentro do mancal. Então, esse mancal que está aqui é esse mancal que está aqui. E aí você tem duas servoválvulas. Então, um modelo de uma servoválvula, ele está aqui. Então, o que você faz? Você pega esse sinal elétrico, joga para o computador, calcula um ganho e joga o sinal elétrico para o motorzinho da servoválvula. Então, o motorzinho da servoválvula, ele modifica. O que a gente fez, jogar um sinal de 1 Hz. Então, você vai começar a fazer um sinal de 1 Hz para lá e para cá. Aí, quando você faz isso, o que vai acontecer? O teu jato de óleo aqui, ele vai ficar sendo alterado a cada 1 Hz. Para cá, para cá, para lá e para cá. Então, se você olhar aqui no vídeo, onde é que está o... Se você olhar aqui no vídeo, ops, tirar daqui. Se você concentrar os seus olhos só num desses orifícios, você vai ver que o jato ele entra e sai a cada 1 segundo, com o sinal elétrico que a gente jogou para a servoválvula. Você consegue visualizar? Então está sendo injetado. Então, na realidade, isso aqui a gente está mandando um sinal elétrico de 1 Hz. Mas na realidade você não vai mandar um sinal de 1 Hz. O que você vai fazer é você vai medir a vibração aqui. Quando o eixo estiver indo nessa direção, você pega esse sinal, multiplica por uma constante, joga, aí o sistema sabe que o rotor está se movendo nessa direção, aí você injeta o óleo nessa direção e corrige. Então, quando o sistema ficar doente, instável, começar a vibrar com muita, você corrige. Isso aqui são os resultados do modelo multifísico. Então, aqui você tem a parte de mecânica de corpos rígidos, né? Onde você vê o movimento do rotor, aqui, e os movimentos das sapatas girantes. E aí você tem aqui a temperatura, e o que você está fazendo aqui, você só está simplesmente injetando o óleo e aumentando a pressão. Então, quando você vai aumentando a pressão, você vai mudando a distribuição de pressão na sapata, e você integra a diferença de pressão, você tem a capacidade de carga, e aqui quando você vai injetando, você vai vendo o quê? Como que a temperatura está variando. Então, no início, ela vai variando, aí a temperatura ela vai caindo porque muito óleo está entrando.
né? E aí você vê também como o eixo se movimenta. Então, no início, você vê que o eixo tá, o centro do rotor está aqui embaixo, aí o centro do rotor ele vai subindo, passa para o centro, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Tá? Aí você pode fazer isso para o óleo, você pode fazer isso para ar também. Então, se você tiver os sistemas pneumáticos, os sistemas piezoelétricos, né, você vai fazer o quê? Você vai fazer a mesma coisa. Então, você vai fazer aqui um orifício aqui, outro orifício aqui, outro orifício aqui, outro orifício aqui, quatro. E você vai usar o quê? Quatro atuadores piezoelétricos que vão fazer o quê? A injeção de ar. Então, um você usa para máquinas pesadas, entendeu? E esse aqui você usa para máquinas leves, onde você está usando sistema indústria medicinal, é, alimentícia, entendeu? Onde você precisa ser limpo, clean, né? Outra coisa que você pode fazer, mudar a capacidade de carga, mudar o ângulo, né? E o que você pode fazer, você pode adaptar o quê? Piezo patches. Então você vem aqui atrás dos mancais a ar, que são mancais a ar que são formados por um bump foil, que fica aqui nessa superfície. Essa superfície ela se deforma. Aí você tem o quê? O top foil, que está aqui, né? E aí você usa esses piezo patches para mudar o quê? A forma da top foil, dessa. Então, se a gente vier aqui, não sei se é nessa daqui ou na próxima. Acho que é no próximo. Aí você vem aqui. Vê se vem. Demorando? Acho que travou. Só para perguntar quanto tempo eu tenho a mais. Onde que tá o. Acho que eu tenho que ir concluindo, né? Aline, você tem ideia? Como? Ah, perdão aqui, eu acho que o computador. Ah, isso. Ah, agora você consegue ver. Tá. Aqui o movimento, né? Onde você corrige o. Só uma pergunta. Danilo, quanto tempo eu tenho mais? Eu tô chegando no finalzinho, tenho que concluir. 6 minutos? Ah, então tá bom. Só para. Então aí, por exemplo, como você testa esses mancais, né? Por exemplo, aqui você tem uma bancada, né? Lá na universidade. Aí você tem o quê? A capacidade de adicionar aqui mais discos, né, que simulam os impellers da turbina do compressor. Essa máquina tem mais ou menos 1,5 metros, né? Ela foi feita na escala 1:1, com alguns compressores que são utilizados no Mar do Norte para bombear gás, né, de cozinha. E aí a gente testa esses mancais. Então, se você olhar esses mancais, aí o que a gente vê? A gente vê se você usa esse shaker eletromagnético aqui para excitar o rotor, você vai ver que assim, você passa pela ressonância, né? E, e se reduz. Aí o que você faz? Você projeta o teu sistema de controle para injeção eletrônica, para lubrificação ativa, e aí você consegue ver, dependendo do tipo de controlador que você tem, você vai fazer o quê? Você vai reduzindo a vibração, reduzindo, reduzindo, e aí você tem o quê? Um movimento mais suave. Só que se você olhar esses dados que a gente apresenta aqui, com as reduções, isso aqui é a amplitude, essa aqui é a fase, essa aqui é a amplitude e a fase, você vai ver que essas reduções elas se reduzem, né, nessa faixa, mas se você olhar aqui, isso já começa em torno de 70 Hz. Por quê? Porque você tem essa fundação aqui que ela é enorme, e essa fundação aqui que ela é enorme, ela vibra também. Então você tem um acoplamento, né, do sistema de injeção com os movimentos torsionais da bancada, da plataforma, e o sistema fica instável. Então ele vai aumentando. Então o que a gente fez no modelo matemático, a gente incluiu o movimento da, da, da fundação, aí conseguiu calcular e medir experimentalmente os modos
de vibração dessa plataforma, incluiu no modelo matemático, digitou, projetou o sistema de controle, implementou, e aí a gente fez um teste quando a gente liga e desliga o sistema de controle. Então, quando a gente liga o sistema de controle, tanto o rotor ele para de vibrar, quanto a plataforma também. Então, assim, para provar isso, a gente pegou, fez os testes, né? Então a gente viu que, por exemplo, quando você faz o seu sistema de controle, então se você vê que a vibração diminui e essa vibração aqui, que era do modo acoplado com a plataforma, ela também diminui nessa faixa aqui. Aí se a gente colocar aqui, por exemplo, se eu colocar uma garrafa de água na ponta aqui e eu ligar o meu sistema de controle, o que vai acontecer? Quando o sistema está off, tudo está vibrando, e aí você vê a água vibrando também. Aí quando você liga o sistema de controle, aí para de vibrar. Tanto o rotor quanto a plataforma, a fundação, né? Aí se você vê a última aplicação aqui, por exemplo, desses mancais AA, então geralmente o que você tem com o mancar AA? Quando você tem aqui a velocidade, é que você tem a frequência. Então você vai ver que você passa pela ressonância, vai aqui, é quando chegar aqui, chega nesse ponto onde o sistema fica instável, que é o ponto que eu mencionei, entendeu? Quando o rotor começa a rodar com uma velocidade muito alta, né? Aí você vê que o rotor ele vai o quê? O centro do rotor ele vai mitigando para o centro. Quando ele vai mitigando para o centro, você perde a capacidade de carga e o sistema começa a vibrar com uma amplitude muito grande, que é essa vibração aqui. Então o que você pode fazer? Você projeta o sistema de controle, né? E aqui você tem um exemplo, aqui você tem os sinais elétricos. Os sinais elétricos elas são colocados dentro do computador e você tem aí a integração, né, do mundo digital e do mundo real, né, que você está medindo, você faz todos os cálculos, muda o controle, né, você projeta o sistema de controle para mudar, por exemplo, a rigidez do filme de ar, ou para aumentar a capacidade, aumentar o fator de amortecimento. Então, o que a gente fez aqui? A gente só variou o controle derivativo, o ganho derivativo e o ganho proporcional, né? Aí escolhe um fator de amortecimento maior, e aí você consegue fazer o quê? Esse sistema aqui que era instável, aí desaparece essa instabilidade. Aí você consegue operar com a máquina numa frequência, uma velocidade mais alta. Acho que com isso eu preciso já ir concluindo, mas uma das coisas que fica, antes da gente chegar nas conclusões, é para onde a gente está indo, né? Então, assim, você tem a integração, como eu falei, né, a transformação digital desses elementos de máquinas, onde você coloca sensor e atuador tudo junto. E até o que eu mostrei aqui, você vai, compra os sensores, você compra os atuadores e vai acoplando e montando e fazendo o sistema o quê? Mais dinâmico. Mas hoje em dia você tem a possibilidade de imprimir sensores. Então, se você vê alguns artigos muito interessantes, o que você pode fazer? Você pode imprimir os extensômetros junto no processo de fabricação dos componentes. E aí tudo aquilo que era cabo que você colocava, você pode fazer o quê? Printar também os componentes. Então hoje em dia, uma coisa que é uma tendência e também uma área assim, extremamente oportunidade, é você agregar, né, o 3D printing, né, de sensores nos componentes mecânicos, nos elementos mecânicos. Porque isso facilita, principalmente quando você tem cabos, entendeu? Que você pode fazer tudo muito mais compacto, né? E aí, os sensores, em vez de eles serem montados, você pode fazer o quê? Você pode printá-los, né? Conclusão, para que a Aline possa começar com a palestra dela. É, se você for ver, o que você precisa para você projetar e ter esses mancais, né? Porque a gente viu uma série de componentes que tem a integração, né, da parte mecânica, eletrônica, de software, para você pegar esses mancais com filme de óleo, que você vai precisar sempre do quê? De uma unidade, uma bomba, né? Que é onde você tem o quê? A energia armazenada, né? E essa energia armazenada, ela vai ser colocada o quê? Numa película fina de óleo que tem o quê? Coisa de 100 microns, né?
E aí o que você vai precisar? De uma bomba, você vai precisar do quê? Do hardware, né? Uma placa de aquisição e o software, né? E aí você constrói o teu mancal. Isso aqui é continuado. Bom, terminando. Muitas vezes a gente discute muito para onde tudo está indo, né? As emerging trends. Aí uma das coisas que a gente precisa ver é que a vida sempre caminha na direção que a gente coloca a energia da gente, né? Então, assim, a melhor maneira de você prever o futuro, né, e aonde essas tendências emergentes elas vão levar a gente, é a gente desenhando elas a gente mesmo, né? Porque a gente tem o controle para onde o mundo está indo, né? E se a gente colocar a energia da gente nessa direção, as coisas acabam acontecendo na direção que a gente está colocando a energia, né? Com isso eu termino a minha apresentação, agradeço pela atenção de vocês e aí deixo espaço para a Aline, para a apresentação dela. Obrigado.